Então eu espero você, combinado? Domingo, 15h. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você estendesse suas mãos aqui. O Fê vai trazer uma palavra para a gente hoje. E sabemos que é um homem de Deus, que conhece as Escrituras, que se aprofunda. E ele tem uma palavra para o nosso coração hoje, tenho certeza disso. Pai, queremos orar pela vida do Felipe, Pai, pela casa dele, pela família, Pai, pela Bruna, Senhor. Senhor, por todos, Pai, em nome de Jesus, Pai, pela Helena, Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, que o Senhor possa derramar bênção sobre a casa deles, Pai, de uma forma sobrenatural. Tudo aquilo que o Leandro aqui declarou, Senhor, sobre prosperidade, Senhor, entendimento, Pai, recursos, eu declaro sobre a vida do Fê, Pai, em nome de Jesus, de uma forma sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Mas queremos orar agora, Pai, que o Senhor possa cobrir ele com o seu sangue, Jesus. Cubra ele com o seu sangue, Pai, de graça, sabedoria, ousadia, para ele falar da sua palavra, Pai, em nome de Jesus, que ele não fique preso somente a um esboço, mas aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, Pai. Toda distração, todo o cansaço vai embora, Pai, em nome de Jesus. Queremos estar fitados aqui para este lugar aqui, queremos ouvir a sua palavra, temos sede e fome, Senhor, da sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Cubra o Fê e te damos graças, Pai, te glorificamos por isso, em nome de Jesus Cristo. Boa noite, Vertical. Tudo bem com vocês? Ai. Toda vez que eu vou pregar, existem pessoas aqui, não vou falar que é do meu GV, que falam que eu venho com agressividade e tudo mais. Hoje acho que vai ser a primeira vez que eu vou estar fofo, então. Calma. Se eu pudesse dar um tema para essa pregação, seria o desconforto da transição. É nóis. Eu queria convidar vocês para ficar de pé e abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Todo mundo achou, amém? Quem não achou, fala eu. Então vamos lá. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da sua casa, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Queria convidar você a se assentar. Antes de eu iniciar a minha pregação, eu quero fazer uma pergunta. Você só levanta a mão para mim. Quem sabe a história de Abraão? Não daqui para frente, daqui para trás. Quem sabe quem era o pai de Abraão? Levanta a mão. Levanta a mão mais alto, senhor. Tá. O pai de Abraão chamava Terá. A promessa não foi feita inicialmente para Abraão. A promessa havia sido feita para o seu pai, Terá. Só que Terá estava na cidade de Padã-Arã, que é essa aqui que eu li, e o filho dele morreu. Quando o filho dele morre, ele passa pelo processo de luto, mas aquilo machuca tanto ele, que ele não consegue se reorganizar, ele não consegue se recompor, e ele para, porque a promessa de Deus era feita para Terá, para ele ir. Só que ele para e ele não consegue mais caminhar, e a promessa que era feita para ele passa para Abrão, que era filho dele. Então a primeira coisa que eu quero deixar para vocês:
Se Deus te chamar para transicionar, para andar, e você, por algum motivo, não o fizer, Deus vai continuar a obra, com você ou sem você. Deus vai continuar o plano dele. Deus escolheu um povo. Você já parou para se perguntar, por que Deus escolheu o povo de Israel, a nação de Israel? Na verdade, Deus não escolheu a nação de Israel. Deus escolheu um homem, e através de um homem, ele gerou uma nação. Só que esse homem, ele não era inicialmente Abrão, que depois virou Abraão. Esse homem inicialmente era Terá, mas Terá, no meio do caminho, ele não se posicionou por conta das coisas. Aí o que aconteceu? Ele virou artífice, ele começou a fazer obras, ele começou a fazer ídolos. A família de Abrão era extremamente rica, porque Terá fazia ídolos. Todo mundo sabe o que é ídolo? Todo mundo? Então você imagina que o cara que tinha uma promessa de Deus, ele corrompe o que Deus falou para ele, e ele passa a fazer imagens e esculturas para outros povos. Ele começa a literalmente se vender para que ele tivesse dinheiro. Só que Deus vai, chama e levanta Abrão. Eu quero fazer uma pergunta para você, você levanta a sua mão de novo. Quem aqui já ouviu uma palavra de Deus? Show. Quem ouviu 2 vezes a mesma palavra? Show. Quem ouviu 3 vezes a mesma palavra? Boa. Quem ouviu mais de 4 vezes a mesma palavra? Que bom. Então vamos lá, quando Deus fala uma vez com você, é porque Ele está te falando algo. Paralelo. Se Deus está te falando algo que você não sabia e teve que um terceiro vir falar para você, seu secreto está com problema. Se através da vida de alguém você tem uma revelação que você nunca ouviu na vida sobre você, sinto te dizer que seu secreto está com problema. Porque um profeta, ele vem para confirmar o que Deus já falou para mim. Se eu chegar para ouvir e eu trouxer uma revelação para a vida dele, que ele nunca sentiu no espírito dele, ele nunca ouviu e é aleatório, ele tem que julgar essa profecia. Só que se ela for verdadeira, existe um problema no secreto. Quando Deus... Beleza, cliquei aqui. Top. Espera aí. Quando Deus fala 2 vezes, significa que Deus tem pressa em fazer. Pronto. Quando Deus fala 2 vezes, significa que Deus tem pressa em fazer. Sinto informar-lhes, mas da terceira em diante significa que está sendo teimoso. Calma que eu estou fofo. Quando Deus fala uma vez com você, significa que Ele vai fazer. Quando Ele fala 2 vezes com você, significa que Ele tem pressa em fazer. Quando Ele fala 3 vezes, eu vou usar o exemplo do Leandro. Quem é pai e mãe aqui? Quando você fala uma vez para o seu filho, o que você quer que ele faça? Obedeça. Quando você fala 2 vezes, o que você quer que ele faça? E da terceira em diante, o que você quer fazer? Se você está lutando com os mesmos problemas que você tinha há 3, 4, 5 anos atrás, em alguma área da sua vida você está fracassando. Se Deus chama a gente para caminhar, chama a gente para andar, e a gente tem falhado, tem errado, e tem passado pelos mesmos problemas há 3, 4, 5 anos atrás, será que não tem nada errado? Será que está tudo certo? A natureza humana, ela quer o quê? Ela quer conforto. Ela quer uma vida sem problemas e cheia de prosperidade. Ah, e tem mais. Você merece ser feliz. Você nasceu para ser feliz, cara. É isso que a natureza humana quer. E deixa eu te falar, eu acredito em prosperidade sim. Só que o que é a prosperidade bíblica? É viver em abundância. E o que é ter em abundância? É você ter para você e sobrar para você abençoar alguém. Você não precisa ter, é diferente ter em abundância e vida de luxo, esbanjar. Você não precisa ter um tênis de 10 mil reais. Mas você pode ter um tênis bom, você pode ter um tênis que você acha bonito.
Só que o problema está em eu usar isso como uma forma de mostrar para você que eu posso fazer algo que às vezes eu não posso. Quantas vezes você pegou e falou assim, eu estou precisando de algo, mas tem um irmão aqui que está precisando mais que eu, então eu vou ofertar na vida dele. A Bruta aqui, quantos tênis a gente já ofertou aqui? Um monte. Só que nós, como seres humanos, a gente quer ficar o quê? De boa. Senhora, minha esposa, disse uma vez assim para mim, eu queria ficar de boa, estar num lugar que tivesse tudo pronto. Aí eu fui fazer a pregação, eu falei, eu estou falando de mim, não estou falando de você. Mas essa é a ansiedade, o anseio do ser humano, é ficar de boa. Só que na verdade, Jesus está muito mais preocupado com a sua santidade do que com a sua felicidade. Porque santidade, aos olhos de Deus, é maior que a felicidade. Porque santidade é a natureza e o caráter de Jesus. Se a gente, na verdade, pensar só nessa questão da felicidade, eu não estou fazendo apologia aqui para você ser triste, não é isso. Mas será que Jeremias, quando ele estava jogado na fossa, todo mundo sabe o que é fossa? Quando ele foi colocado na fossa, você acha que ele estava feliz? Quando Daniel foi para a cova do leão, você acha que ele foi safe, de boa? Tipo, pastor, me permita, imagina que você está lá, o rei fala para você assim, se você se dobrar ao seu Deus, eu vou te colocar na cova do leão, você vai lá e se dobra, vai para a cova do leão. Como que você acha que estava o espírito de Daniel? Quando Moisés estava em frente ao mar, com o cajado na mão, olhou para trás, os egípcios vindo moendo, com sangue nos olhos, lembrem-se, os primogênitos tinham morrido por conta deles. Vamos lá aos pais, imagina que o seu filho morreu por conta de uma outra pessoa, o que você vai fazer, meu lindo? Os caras estavam babando. Quando Moisés chega na frente do mar, ele olha aquela multidão de água, você acha que ele estava de boa? Mas por que nós, na nossa geração, achamos que Deus vai fazer tudo por nós? Porque se Ele deixou você ver... Quem pegou, pegou. Quando Moisés, ele entendeu que o tempo dele de entrar e sair havia acabado, ele pede para que Deus levantasse um novo líder sobre a nação. Em Números 27, 16 e 17 fala assim, o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação era o povo, que saia diante deles e entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação não seja como uma ovelha sem pastor. Isso fala sobre transição. Moisés entendeu que para a congregação, para o povo ter sucesso, eles precisavam transicionar. Eles precisavam sair do lugar e entrar em outro. Só que um povo que se acomoda, corre o risco de matar a congregação. Quem aqui é líder? Show. Agora quem aqui é líder de departamento? Líder. A nossa função não é carregar todo mundo na costa. A nossa função é dar direcionamento. Eu saio, eu volto, eu pego na mão de um, vão comigo. Saio, deixo lá, volto, pego. A minha função é transicionar primeiro e levar pessoas para transicionarem fora da sua área de conforto. Eu vou usar o Fê e o Leandro de exemplo. Quando eu entrei no louvor, o Fê não era ministro. Quando eu assumi a liderança do louvor, o Fê ele fazia back. Eu assumi a liderança do louvor, eu chamei ele e falei, meu lindo, então, vou te colocar para ministrar. Ele falou, não vai. Eu falei, eu vou. Ele falou, não vai. Ele está ministrando. O que acontece? A minha função como líder não é chegar nele e falar assim, você vai porque eu estou mandando. É chegar nele e falar assim, você tem as ferramentas necessárias, mas você precisa transicionar. Você precisa sair da sua área de conforto, você precisa sair da onde você se sente seguro e ir para um lugar que é desconhecido. E eu vou falar uma coisa que eu ouvi essa semana que eu achei animal, que é o seguinte, imagina que está tudo escuro. Quando você der um passo,
clareia a região que você pisou. Quando você vai dar outro passo na fé, segue escuro. Quando você dá mais um passo, você começa a enxergar, você tem que virar, você tem que ir reto, o que está acontecendo. Só que existem passos que você vai ter que dar, que ninguém vai entender. Que você vai ter que dar esses passos sozinho. Leandro, já aconteceu várias vezes, tanto do Leandro quanto do Fê, de eu chegar aqui na hora, eu tenho um microfone aqui que eu falo com todo mundo, e eu chegar na hora e falar assim, irmão, senti de Deus agora, vamos mudar de música. O Fê nem questiona, o Fê só vai. Só vai. Mas é muito louco porque assim, existe uma reciprocidade. Se eles chegarem para mim e falar assim, Fê, eu senti de mudar de música, tamo junto, vamos embora. Nós temos que ter responsabilidade, porque senão vira bagunça. Então eu tenho que ter responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter liberdade. Existe uma coisa que é, a gente faz a parte ordinária, que é o natural, para que Deus possa fazer o extraordinário, que é o sobrenatural. Se a sua vida está num lugar onde você só vive no natural, para que você precisa de fé? Por que você precisa de fé se tudo que você faz está dentro do seu alcance? Para que você precisa de fé se tudo que você faz está dentro da sua zona de conforto? Para que você tem que ter fé para dar o próximo passo se você já sabe que tem o chão? Para que você precisa de fé se você precisa, sei lá, investir na vida de alguém, ofertar quando o pessoal vai fazer missão, quando o pessoal vai lá, que foram agora para Marajó? Por que você precisa fazer se a sua conta está no azul e está sobrando dinheiro? Você não precisa de fé para isso. Se as coisas estão tudo no normal na sua vida, nada exige fé. Eu tenho uma má notícia para te dar. Você corre um grande risco de estar estacionado. E uma pessoa que está estacionada, uma pessoa que para, ela morre, ainda que ela esteja viva. Uma pessoa que para de respirar, para de se alimentar. Jéssica, você trabalha na saúde, o que acontece com a pessoa? Morre. E tem um monte de gente que está vivendo como morto-vivo. Não se alimenta mais, não tem fé, não tem nada sendo gerado, não tem nada sendo construído, não tem nada fazendo. Como que você está? Estou de boa. É só isso que você quer? Gente, eu estou pregando para mim, tá? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo mundo que levantou a mão, levanta a mão de novo. Senão, eu sei quem levantou a mão. Todo mundo que levantou a mão quando eu perguntei se Deus tinha uma palavra. Quem aqui quer um spoiler de como vai ser o final da sua vida? Quem aqui quer, tipo assim, que Deus te chamou e Deus falou para você assim, Fê, você vai ser pastor. E quem queria um spoiler do final de tudo para saber como que ia ser o final? Será que você aguentaria? Vamos ler, vamos comigo. Êxodo 4, pode deixar que eu leio. Êxodo 4, 21. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer tudo diante de Faraó, todas as maravilhas que eu concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para ele não deixar o meu povo ir. Ou seja, você vai lá falar com ele, mas eu, Deus, vou endurecer o coração dele e não vai adiantar. Segue o barco. Diga, pois, a Faraó assim: assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. E já que eu disse, deixe meu filho ir para prestar culto, mas você não quis deixá-lo ir, matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e o procurou para matá-lo. Será que a gente quer mesmo? Spoiler. Imagina se Deus te chama e fala assim: você vai ter que mudar de cidade. Só que chegando lá, você vai lá na casa do prefeito e vai falar para ele assim: você oprimiu a minha igreja, por causa disso seu filho vai morrer. A gente quer o spoiler por quê? Porque a gente quer ter o que na mão? Controle. A gente quer o spoiler por quê? Porque a gente não quer precisar de fé. A gente não quer depender do sobrenatural. A gente quer depender do quê?
de nós. De uma forma indireta, a gente fala para Deus assim: Deus, deixa que eu governo. Senhor, senta aí, eu sei o que eu quero para a minha vida. Tem uma música que me incomoda muito, que fala assim: oração é alimento. Não, eu nunca vi um justo sem resposta. Não? Todas as orações que você fez até hoje foi atendida? Todas? Pior, se Deus atendesse todas as suas orações, aonde você estava hoje? Eu falo pra você, provavelmente morto. Pensa num cara que é ruim de pedir as coisas. Deus teve que falar assim: Jesus, deixa eu arrumar esse menino aqui, porque não vai dar certo. Eu falei sobre a liderança e sobre a gente ter que estimular as pessoas a transicionarem. Nós temos que despertar nos liderados a fé. Agora a pergunta é: o que é fé? Hebreus 11 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa ou ele é galardoador aqueles que o buscam. Só fazendo um parênteses aqui com o pessoal da liderança. Existem pessoas que elas vão transicionar. Existem pessoas que não vão. Existem pessoas que você vai dar a mão, que nem eu usei o exemplo do Fê, do Lê. Você pega na mão e fala: vamos, filho, vamos. Vai meio que tropeçando: não, eu não quero, não, vai, vamos. E vai, e dá certo. Só que tem pessoas dentro da minha liderança, dentro do Ministério do Louvor, que eu não consigo fazer transicionar. A minha função como líder é: eu transiciono, eu volto e falo: gente, deu bom, vamos comigo. Quem quiser vir, vem. Existem pessoas que não vão. Existem pessoas que não querem transicionar, que elas continuam querendo ter o controle da situação. A vida cristã, ela é uma constante transição. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de um processo, que é o processo do vinho. O vinho é muito usado na Bíblia, e eu mandei uma mensagem para o Isaac assim: Isaac, eu vou falar sobre transição, eu vou falar sobre vinho, no nome de Jesus, não toca aquela música, eu quero viver algo, pelo amor de Deus, não toca essa música. Eu tenho liberdade com os meninos. Então vamos lá, como que é feito o processo do vinho? Primeiro colhe a uva, esmaga-se a uva e coloca tudo aquilo lá dentro de um barril ou de um tonel. A uva, ela vai começar a curtir, a ter o efeito de fermentação, e todas as impurezas que estavam na uva começam a decantar, começam a ficar na parte de baixo do barril. Jeremias, cadê a Heloíse? Ela que gosta. Jeremias 48, vai falar assim, 48:11. Despreocupado esteve Moabe. Moabe é um povo, tá? Moabita. Despreocupado esteve Moabe, desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, o seu aroma não se alterou. Eu vou explicar esse versículo para você. Despreocupado esteve Moabe, estava de boa, estava lá, tranquilo, não passou por transição. Tem repousado nas fezes do seu vinho. Essa versão é a Revista Almeida Corrigida. O que eram as fezes do vinho? Eu fui pesquisar. Eles não tinham um processo de separação total das coisas. Então, quando eles moíam a uva, ia talinho de galho, ia algumas folhas, às vezes alguma casca não saía tanto, então ela ficava o vinho ficava cheio de impureza. E esse vinho ficava parado, essa impureza ela abaixava, eles trocavam de tonel, e aí um pouco dessa impureza ia para o segundo tonel, mas um pouco de impureza ficava no primeiro. E eles iam fazendo esse processo. Então o que a gente precisa entender? A nossa vida tem vários problemas, só que quando a gente fica no nosso estado de tranquilo, porque eu vou falar para você, Deus permite que a gente descanse.
Deus permite que a gente tenha um tempo, que a gente descanse para a gente tomar fôlego. Só que deu um tempinho, Deus fala para você assim, vamos andar que você precisa sair daqui. E você sabe por que a gente tem que transicionar também, antes de eu voltar aqui? Porque às vezes as coisas que davam certo ontem, hoje não dão mais. Ah, balela, vou te provar. O que Moisés tinha na mão quando ele viu a sarça ardente lá, que imagina você estar na frente de uma árvore, ela pegar fogo e ela nos consumir. Eu corria. Irmão, não fico não. Aí, tanto que toda vez que aparece um anjo, fala assim, não temas, eu temendo lá longe já. O que acontece? O que ele tinha na mão? Um cajado. Aí Deus fala para ele, joga o cajado no chão. Ele joga, o cajado vira uma serpente. Ele pega ela pela cauda e ela volta a ser o cajado. Ele chega na frente de Faraó, o que ele faz? Cajado. O que ele faz? Joga no chão, vira uma serpente. E a serpente que era dele come a serpente dos encantadores. Chega na frente do Mar Vermelho, o que ele faz? Pega o cajado e abre o Mar Vermelho. A primeira vez que o povo está com sede, o que ele faz? Pega o cajado e bate na rocha, o que acontece? Sai água, o cajado funciona. A segunda vez que Deus fala para ele lá na rocha, e Deus fala para ele o quê? Fale com a rocha. Ele vai lá e ele bate na rocha, e o cajado funciona. Só que isso custou, ele não entrou na terra prometida. Você não transicionar, você ficar parado querendo viver de coisas antigas que você fez a Deus, de coisas que você já entregou, de sacrifícios que você fez, pode dar certo, mas ele pode fazer com que você não entre na terra prometida. Voltando aqui que eu estava falando do vinho, Deus deixa a gente descansar. Quando Deus deixa a gente descansar, aquelas fezes do vinho que habitava em nós, elas decantam e a gente transiciona, e aquilo é passado de barril em barril. E o que são as fezes que habitam na nossa vida? Abusos do passado, abusos emocionais, pecado, falta de perdão, são coisas que nos sujam. Só que com o processo de decantação, essas coisas vão ficando para trás, e a gente vai sendo purificado. Tem pessoas que eu escuto falar assim, ah, mas eu adulterava, eu não adultero mais. Eu usava droga, agora eu não uso mais. Eu era cachaceiro, agora eu não bebo mais. Gente, esse primeiro estágio dos que a gente chama de pecado mais brusco, é a primeira decantação que você tem. Só que tem mais um monte, porque no processo de purificação do vinho, quanto mais o tempo passa, Jesus vai falar que o vinho velho é melhor do que o novo. Quanto mais o tempo passa, mais doce fica o vinho. Se você pegar uma pessoa idosa, e essa pessoa for uma pessoa tratada, ela é uma pessoa de fácil convivência, ela é uma pessoa mais doce, ela é uma pessoa que, ela já não leva tudo para casa. Quem gosta que as crianças, eu adoro criança, eu fico olhando as crianças, eu me divirto com eles. É muito legal, eu subo na salinha lá às vezes, eu fico com as crianças na escolinha quando tem o GV, é muito massa. Sabe por quê? Eles se ofendem por tudo. Qualquer coisa que você faça para uma criança, ele se ofende. Uma criança que faça olhou torto, estão metendo a mão no outro. Só que eles liberam perdão com uma facilidade tão grande. Aí a gente vai crescendo e a gente não consegue mais liberar perdão. Só que uma pessoa que não é tratada, ela continua se ofendendo por tudo. Uma pessoa que não tirou aquelas fezes que tinha na vida dela, ela continua se ofendendo por tudo. Jeremias, o que eu estava lendo aqui, ele fala no versículo 12, eu li o 11, eu vou ler o 11 de novo. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor. O seu aroma não se alterou. Ou seja, se você fica parado, o seu aroma não vai alterar, o seu sabor não vai alterar. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia há 3, 4, 5 anos atrás. Versículo 12, portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que enviarei derramadores, que derramarão
e despejarão as suas vasilhas, e romperão os seus odres. Nós temos um exemplo muito bom aqui, que é o seguinte: Israel, toda vez que Israel estava bem, prosperando, estava tudo bem, o que eles faziam? O que era mal aos olhos do Senhor. O fato deles não dependerem de Deus para nada, o fato deles terem dinheiro, eles estar bem. Lá vou eu. Tem uma época em Israel que a prata não valia nada. O ouro estava no preço da prata, não valia nada. Eles se desviaram do Senhor. Sabe o que aconteceu? Depois você procura na Bíblia, mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que sitiaram a cidade depois de um tempo, a ponto de que eles não tinham mais dinheiro para comer, para vender. Eles compravam para comer esterco de pombo. Um povo que antes o ouro valia o valor da prata, estava comendo esterco de pombo. E aí tem um dos casos, que para mim é um dos casos mais terríveis da Bíblia, que duas mães chegam e conversam assim: vamos pegar o seu filho, a gente mata o seu filho, a gente faz um ensopado com o seu filho, a gente come o seu filho, para que a gente não morra de fome, e quando a gente tiver fome de novo, a gente faz isso com o meu. A primeira mãe vai, mata o seu filho, faz um ensopado do próprio filho, eles comem, não morrem. Quando chega na fome, a segunda mãe fala: não, eu não vou matar meu filho, e eles vão diante do rei. A verdade é que a gente quer ter o controle desde que tudo dê certo. Sabe por quê? Porque no primeiro momento que a sua vida dá errado, a primeira coisa que você faz, a hora que você está frustrado, a primeira coisa que você faz quando está tudo dando errado é: Deus, o Senhor não está me vendo, o Senhor não olha para mim, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo, o Senhor não está vendo o que estão falando de mim. Uma coisa que você precisa entender: tudo que acontece na sua vida, ou foi Deus que fez, ou foi Deus que permitiu. Então analise o que você está vivendo. Analise o que você está vivendo. Assim como você não pode voltar para o seu passado, você não consegue voltar e mudar o seu passado, você não deve ficar revisitando e remoendo, a não ser que você esteja pronto para ter uma cura naquela área. Eu converso com muitas pessoas que me falam de traumas muito antigos, só que quando você vai conversar com a pessoa, ela fala assim: não, eu ainda não estou pronta. Aí eu sendo fofo. Tem gente que gosta do sofrimento, gente. Entenda o que eu estou falando. Tem gente que gosta de ter um motivo para chegar numa roda de amigos e falar: eu estou deprê. Por quê? Porque aconteceu aquilo em 2008. Gente, é sério? De verdade? Eu vejo quando as pessoas, elas se convertem, a primeira coisa que ela passa é por um estágio de: agora eu não posso fazer mais nada, agora eu não posso mais fazer isso. Pessoal que é solteiro: agora eu não posso mais ficar com ninguém, eu não posso fazer sexo antes do casamento, eu não posso sair beber, eu não posso. Aí a pessoa vai, ela passa pelo processo. Os casados que adulteravam não adulteram, os que se embriagavam não bebem mais, o que se drogava não se droga mais, e ela passou por esse processo de limpeza. Agora ela está pura, nossa, agora tá bonito. Aí sabe qual é o pecado dela de estimação? Ansiedade. Deixa eu falar uma coisa para vocês: a ansiedade é o oposto da fé. De uma forma indireta, você está ansioso com o que está acontecendo, você está falando assim: Deus, eu não confio que o Senhor está no controle da minha vida. Quando você está gerando essa ansiedade, você está falando de uma forma indireta: Deus, eu não confio na sua liderança, eu não confio na sua autonomia, eu não confio que o que o Senhor vai fazer vai dar certo.
Um dia no GV eu falei aqui para o pessoal o seguinte, falei, até para quem é ateu, até para quem não acredita em nada, eles não têm a noção do que é a terra. Nós cantamos hoje, e toda a terra está cheia da sua glória. As pessoas não fazem noção do que seria a terra sem a glória de Deus, sem a presença. Você sabe o que é o inferno? O inferno é a ausência completa de Deus. Tem gente que está aqui, que ele não quer ir para o inferno, porque ele está com medo de sofrer. Se Jesus não estiver no céu, para ele está tudo bem. Se ele não for sofrer, está tudo bem. Gente, ele não quer estar onde Jesus está. Ele quer estar tranquilo. Tem pessoas que elas querem ir para o céu porque elas têm medo de sofrer no inferno, e não porque elas querem ter um encontro com o noivo. Tem pessoas que elas estão tão preocupadas com o ego, com o eu, que o inferno para elas é o problema dela sofrer, e não dela ficar longe de Jesus. Queria convidar vocês para a gente ficar em pé. Eu queria pedir para os meninos baixarem um pouquinho a luz. Antes da gente orar, eu quero falar uma última coisa. Sabe quando você descobre que você precisa passar por uma transição? É quando aquilo que eu falei do cajado. Você está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, mas a partir daquele dia, não faz mais sentido. A partir daquele dia, você sente que alguma coisa está errada. E está tudo do mesmo jeito, está tudo dando certo. Quando Deus quer te transicionar na área profissional, às vezes você está ganhando bem, está tudo dando certo, você gosta do seu lugar, está tudo bem, mas a partir daquele dia parou de fazer sentido. Relacionamento para quem namora. Só deixando um paralelo, tá? Eu não acredito que Deus vai mandar você largar do seu marido e da sua mulher. Beleza? A pessoa que ela vive de uma forma errada no sentido bíblico de casamento, parece que não está, sabe, está tudo bem, mas você fala, não está tudo bem. Aí, você está fazendo alguma coisa que está tudo dando certo, naquele dia você fala, hoje não deu mais certo, não está bem. Deus começa a incomodar, Ele começa a nos incomodar, e a gente, por esse incômodo, a gente começa a se movimentar. Eu falei que Deus me deu essa pregação para a Laís, quando ela pregou aqui no Dia dos Pais. Ela falou, o pastor Michael me chamou para pregar em cima da hora. Eu falei, eu tenho uma palavra de Deus sobre transição. Ela falou, eu não vou falar não. Eu falei, tá tudo bem. Mas eu queria chamar você aqui na frente para a gente fazer 2 orações. Primeira, você que está nesse processo de transição, eu estou fazendo as coisas, eu estou no mesmo lugar, está tudo certo, mas parece que alguma coisa não está fazendo sentido. E o outro motivo que eu quero orar por você, é para você que sofre, já sofreu, ou ainda tem alguns problemas de crise de ansiedade. Eu queria chamar você para vir aqui para a gente orar por você. Os intercessores, se puderem vir também.
Eu preciso muito da ajuda dos intercessores, tá? Eu vou falar de novo. Você que está passando por um processo de transição, que estava tudo dando certo, estava tudo no mesmo lugar, está tudo certo, mas dentro de você, alguma coisa mudou. Se você está passando por isso, vem aqui para a gente orar por você. E se você sofre de ansiedade, tem crises, vem aqui, porque o oposto da fé é a ansiedade. Vamos vencer isso junto. Deixa a gente orar por você, vamos vencer isso junto. Eu vou pedir para os meninos tocarem uma música. Enquanto isso, eu queria que você levantasse a sua voz. Fala para Jesus: Jesus, eu confio em você. Eu entrego a minha vida para você. Eu rasgo meu coração, eu te dou. Toda crise de ansiedade sai. Jesus, me dá fé para transicionar. Quando Deus me deu essa mensagem, tinha muita gente que estava em dúvida sobre transição. Existiam muitas pessoas que têm dúvidas na mente sobre transição. Não eram só essas pessoas. Se você tem dúvidas, a hora da gente orar para a gente vencer isso junto é agora. Pessoas com crise de ansiedade, pessoas que chegam a ter falta de ar, pressão no peito, pessoas que sentem dor na hora da ansiedade. Jesus, eu oro agora, Senhor, eu me levanto contra todo demônio da ansiedade, todo demônio que age sobre a ansiedade. Eu me levanto agora, Senhor, sobre todo demônio que se alimenta dessa ansiedade. Jesus, essa ansiedade que faz com que as pessoas parem de olhar para você. Espírito Santo, eu declaro uma libertação agora na mente dessas pessoas. Eu calo todas as vozes que agora não vai dar certo, vozes que você não nasceu para vencer, vozes de que você merece sofrer, vozes de que nada vai dar certo para você, vozes de suicídio, vozes de acaba com a sua vida, para de sofrer, não vai doer, vai ficar tudo bem. Eu calo essas vozes agora. Espírito Santo, eu calo essas vozes agora. Eu oro agora, Espírito Santo. Espírito Santo, eu calo essas vozes, vozes de suicídio. Eu repreendo todo demônio que age agora na vida da igreja vertical. Todo demônio que se levanta, eu repreendo agora no nome de Jesus. Eu declaro agora uma igreja liberta, uma igreja limpa, uma igreja agora que sente o Espírito Santo, mas que não oscila. Uma igreja que agora olha para você, Jesus. Espírito Santo, eu repreendo todo demônio que se levanta, todo demônio que se manifesta em crise de ansiedade.
Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu ar que eu respiro, preciso de ti. Pode ficar nessa. Distante de ti, Senhor. Eu queria orar nesse sentido agora. Eu sinto no meu espírito pessoas aqui que parece que tá inerte, de águas que não estão paradas, estagnadas. Eu queria declarar em nome de Jesus. E se é você, eu queria que você fosse comigo nessa oração, que você possa romper, porque parece que é um dia após o outro, um mês após o outro, um ano após o outro, e não rompe, não vai a um degrau acima, não se dá ao direito de fazer isso, se Cristo já morreu por você, para você romper. Eu queria orar nesse sentido, que você fosse comigo nessa oração. Pai, eu declaro agora em nome de Jesus, rompimento, Pai, agora, em nome de Jesus, toda água parada do nosso ser, começa a fluir agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, águas fluindo do nosso interior, águas que purificam, águas que restauram, meu Pai, em nome de Jesus, agora, eu declaro isso, Pai, pessoas, Senhor, os sonhos, Senhor, voltando, os sonhos ministeriais, os sonhos, Pai, de te buscar mais, de te querer mais, de te servir, Pai, que hoje possa romper, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar isso, Pai. Hoje a gente rompendo, Pai, rompendo, Senhor, algo que a gente não consegue ir, é isso mesmo, você não consegue ir, mas Jesus já foi por você, então já somos mais que vencedores nisso, Pai, que a gente possa romper, Senhor, que a gente possa ir mais fundo, Pai, mais fundo em Ti, Pai. Eu declaro um mergulho, Pai, sem oxigênio, sem depender de estruturas humanas, Pai, em nome de Jesus, sem depender, Pai, de nada, Senhor, humano, Senhor, dependendo somente de Ti, em nome de Jesus, eu declaro hoje um rompimento, Pai, um rompimento, cadeias caindo, Senhor, neste lugar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dando a oportunidade do novo, do recomeço, Pai, em nome de Jesus, do renovo em Ti, Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, águas fluindo do nosso interior, águas, Pai, águas que fluem em nós, Pai, em nome de Jesus, declaramos isso, Pai. Declaramos, Senhor, toda a ansiedade dos dias, Pai, as incertezas, lançamos na cruz de Cristo, Pai. Declaramos agora, Senhor, um passado mal resolvido, Pai. O Espírito Santo indo lá, Jesus indo lá, Senhor, e trazendo um novo, Senhor, curando, Senhor, o nosso passado, Senhor. Em nome de Jesus, queremos projetar, Senhor, nosso futuro em Ti, Pai. Em nome de Jesus, precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti. Pastor, traz as crianças, vamos ensinar a música nas crianças. Não vou desistir. As lutas vêm tentando me afastar de Ti. Ouça nosso clamor essa noite, Pai. Ouça nosso clamor, Jesus. Não conseguimos ir por nós, Pai. Ouça nosso clamor, Pai. Traga um tempo novo, Senhor, sobre nós, sobre a igreja brasileira, Pai.
Ajuda-nos, Senhor, ajuda, Senhor, a gente romper. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai. Queremos vida, Pai, onde não tem vida. E queremos vida onde não tem vida. Amém? Acende as luzes para mim, por favor. Eu queria encerrar rapidinho. Você que está com seu filho aí, abraça ele. Cadê? Procura o papai, cadê? Isso, achou a mãe. Cadê, Gui? Acha o pai, cadê o pai, a mãe? Cadê, acha? Eu queria encerrar, cadê, Gui? Cadê? Cadê o pai e a mãe? Cadê, acha o pai e a mãe? Eu queria encerrar de uma forma profética. Ô João, acende um pouquinho das luzes para mim, por favor. Eu queria encerrar de uma forma profética, do mesmo jeito que Terá, ele reteu ali, mas a promessa não parou em Terá, rompeu nos nossos filhos. Eu quero orar nisso, que os nossos filhos possam romper. Você talvez não está com seu filho aqui agora, mas você possa colocar a nossa oração para a gente encerrar no seu filho que está em casa, está com a avó. Pode deixar, não tem problema, deixa eles ser criança, não tem problema. Mas que a gente pudesse orar isso, você que está com o seu filho, ou alguém aí, ou uma criança não fique sozinho, abrace ele aí, pode ser? Pai, queremos orar agora para os nossos filhos, Pai. Declaramos que os nossos filhos vão romper sim, Pai, em nome de Jesus, numa estrutura humana caída, mas os nossos filhos vão romper, Pai, as promessas vão se cumprir, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Liberamos hoje profeticamente uma palavra, Senhor, sobre os nossos filhos, Pai. Nossos filhos vão ser a fibra moral de uma nação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da cruz, liberamos essa palavra sobre os nossos filhos, os nossos netos, os nossos filhos ainda que vão vir, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que eles sejam uma fibra moral, Senhor, de uma nação, Senhor. Em nome de Jesus, que eles sejam de Daniel, numa Babilônia, meu Pai. Em nome de Jesus, liberamos isso sobre os nossos filhos, que eles vão crescer sadios. Em nome de Jesus Cristo, todos eles, Pai. Cheio da sua presença, meu Pai. Cheio, Senhor, do seu amor. Em nome de Jesus Cristo. Os nossos traumas que carregamos, hoje Jesus cura os nossos filhos, Pai. Ao lugar que a gente andou, nossos filhos vão voar. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro aqui pais e mães, Pai. A sua palavra que diz, restaurando as ruas, reparando brechas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Queremos levantar uma bandeira hoje chamada santidade ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, a sua palavra diz que o Senhor visita a geração, Pai. Visite, Senhor, a nossa geração posterior, Pai. Em nome de Jesus Cristo, liberamos essa palavra, Pai. É uma palavra profética, foi uma pregação profética, Pai, em nome de Jesus. Liberamos isso, Senhor, sobre os nossos filhos e os nossos netos. Eles vão ser, Senhor, bem-sucedidos em todas as áreas, Pai. Liberamos nossos filhos às nações, Pai, em nome de Jesus Cristo. Se for preciso morrer por amor de Jesus, eles vão morrer, Pai. Mas fazendo a coisa certa, em nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra. Quem estiver em casa assistindo agora, os seus filhos vão ser a fibra de uma nação, vão ser prósperos no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Preciso de Ti.
Glória a Deus. Você está feliz? Amém? Glória a Jesus. Obrigado, Fê. Deus abençoe a sua vida. Que você que está orando pode continuar a orar e fica tranquilo. É a casa do Pai. A gente organiza algumas coisas. A gente tem uma liturgia, né, pastor? Para seguir. A gente tem uma liturgia. Mas quando a liturgia acaba, deixa Jesus trabalhar, deixa o Espírito Santo curar. Às vezes a gente está acostumado com 3 louvor, oferta a palavra e deixa Deus curar. Amém? Que o amor do nosso Pai, a graça de Jesus e a presença do Espírito Santo esteja sempre convosco, hoje e sempre. Amém. Abraça essa pessoa que está do seu lado, deseje para ele um bom domingo, um ótimo final de semana. Você que é visitante, por favor, Vi, já fica aí, Vi, por favor. Você que é visitante, eu queria pedir um favor para você, me ajuda, Cinho, me ajuda. Você que é visitante, o Vinícius está ali no fundo, ele só queria dar uma palavrinha com você rapidinho. Por favor, meus voluntários, o visitante, por favor, leve ele lá. Por favor, pode ir lá, o pessoal quer dar uma palavrinha bem rápida com vocês.